Você já parou pra pensar qual teria sido o nome do Luke caso o Darth Vader tivesse escolhido? Pois é, a gente sabe que quem escolheu o nome tanto do Luke quanto da Leia foi a Padmé no seu leito de morte, mas tem uma HQ de Star Wars que mostra qual teria sido a escolha de Anakin Skywalker para o nome dos seus filhos. Então vem comigo porque a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E se quiser ficar por dentro de mais curiosidades de Star Wars, é só se inscrever para não perder os próximos vídeos. Bom, para isso a gente precisa voltar lá no tempo, para aquela galáxia muito distante, antes mesmo do Luke Skywalker se tornar um herói rebelde. Na mitologia de Star Wars, os nomes não são meros rótulos, eles carregam história, destino, legado e até desejos reprimidos. Entre tantos e tantos nomes, poucos são tão emblemáticos quanto Luke Skywalker, que tem uma origem fora das telas muito ligada ao seu criador, George Lucas, que se imaginava no personagem e por isso colocou uma parte do seu nome, Lucas, no seu personagem principal, que é Luke. Mas o que muitos não sabem é que Darth Vader, o homem que um dia foi Anakin Skywalker, nunca quis que seu filho se chamasse Luke. E essa ideia é explorada na HQ da Dark Horse de 2011, Star Wars Darth Vader and the Lost Command, ou Darth Vader e o Comando Perdido. Mas antes vale recapitular que a Padmé, que foi rainha e depois senadora, deu à luz aos gêmeos Luke e Leia durante os eventos dramáticos de vingança dos Sith, e o nascimento deles aconteceu em meio à queda da República e à ascensão do Império. E a sua morte acabou deixando seus filhos órfãos, e em seus últimos suspiros ela acabou nomeando Luke e Leia, dois nomes ali moldados pela sua esperança, pela sua própria identidade, e em que nada teve interferência do Anakin. Já essa HQ afirma que se o Darth Vader ou Anakin tivesse escolhido o nome do seu filho, ele teria optado por algo bem diferente. Um nome que poderia revelar muito sobre a sua própria psicologia e obsessão interna. Em uma certa passagem aqui da HQ, a gente acompanha o Anakin ali sonhando, pensando como seria o futuro com a sua esposa e seu filho. Vale lembrar que ele já sabia da gravidez, mas não necessariamente que teria gêmeos. E nessa fantasia do Anakin, a gente vê ele ao lado da Padmé conversando e chega ali um rapaz mais novo que é referido pela sua própria mãe como Jyn, o mesmo sobrenome do ex-mestre e grande figura paterna do Anakin, Qui-Gon Jinn. Então, apesar de a gente não ter o nome completo na HQ, a gente pode interpretar que o nome que o Anakin queria dar para o filho dele seria Jyn Skywalker. E isso faz muito sentido. Além de ser uma forma de homenagem ao seu antigo mestre, também remonta ali àquela figura paterna que ele achou que teria e que foi tirada dele. O Qui-Gon, ele foi um Jedi que tinha uma visão muito única dentro da Ordem. Ele valorizava mais a conexão com a Força do que a obediência estrita às regras e a doutrina da Ordem Jedi. Ele até batia muito de frente contra o próprio Conselho. E foi justamente ele que viu o potencial em Anakin quando ninguém mais viu. Em Ameaça Fantasma, é o Qui-Gon que encontra o Anakin como um escravo lá em Tatooine, é convencido de que o garoto é a chave para restaurar esse equilíbrio cósmico da galáxia, muito pautado na profecia do escolhido, e é ele que resgata o Anakin e leva ele para essa jornada aí que definiu a galáxia. Além disso, o nome Qui-Gon Jinn em si, ele tem uma origem intencionalmente simbólica, que deriva muito de termos que juntos evocam a ideia de um espírito guardião da força viva. E esse significado filosófico, ele reflete o papel que o personagem desempenha, um mentor que empurra o Anakin para um destino maior, mesmo que ele próprio seja visto como um dissidente entre os Jedi. Além disso, o Qui-Gon, ele tem esse papel muito importante na história de Star Wars, não só por ter sido responsável por levar o Anakin para o centro da história, mas também por ter sido o pioneiro em descobrir como um Jedi poderia se tornar um espírito da força, algo que acabou sendo uma quebra de paradigma gigantesca. Então ele é um personagem muito importante para a história e para o Anakin. Então isso mostra que ali o Anakin, Darth Vader, que seja, realmente nutriu essa reverência silenciosa pelo Qui-Gon, e isso nos diz muito sobre esse conflito que tinha dentro dele. Mesmo depois de sucumbir ao lado sombrio, ele poderia ter sentido uma conexão profunda com o homem que primeiro acreditou nele, não apenas como um guerreiro, mas como alguém predestinado a um propósito maior. Isso explicaria por que ele talvez não quisesse um nome aparentemente simples como Luke para o seu filho, preferindo algo que refletisse essa herança espiritual ou esse legado ou esse caminho não convencional que ele trilhou. O nome Luke Skywalker, embora famoso e inspirador para os fãs, teria perdido totalmente esse simbolismo mais íntimo. Skywalker em si carrega um peso de uma linhagem gigante ali,
ali muito importante dentro da mitologia. Se a gente for pegar a tradução aqui bem ao pé da letra, significa caminhar entre os céus, ou caminhante dos céus, entre mundos, entre luz, entre a sombra. Então tem toda essa simbologia no sobrenome. Então, aliar esse sobrenome poderoso com um nome que tem muito significado pro Anakin, eu acho que teria sido uma baita de uma ideia, diga-se de passagem. E esse pequeno trecho aqui da HQ, eu acho que ele adiciona bastante, né, na relação entre o Luke e o Vader. De quem sabe ali o Vader, depois da cirurgia, depois de ter colocado a armadura e ter descoberto que a Padme até então tinha morrido, quem sabe ali em suas meditações no tanque de Bacta, de vez em quando ele não se pegasse pensando, tipo, pô, como teria sido se a Padme não tivesse morrido, se eu tivesse aqui meu filho, o nome dele ia ser Qui-Gon e não sei o que. E aí, de repente, o destino une os dois ali e ele descobre que ele tem sim um filho e que o nome dele é Luke. Então eu fico pensando nisso, tá? Dele aceitar e descobrir que ele tem um filho, e também agora essa questão do nome de falar, beleza, eu tenho um filho e o nome dele não fui eu que escolhi. Então, sabe, é interessante de você se colocar no lugar do Vader, e tudo isso por, assim, uma fala em uma HQ do Legends. Então, isso que é legal de Star Wars. Mas no final das contas, o que importa é como esses nomes ressoam na trama maior. Tanto Luke Skywalker quanto Qui-Gon Jinn são nomes muito, muito importantes para Star Wars. Um ali homenageando o criador da obra, e o outro como um dos personagens mais importantes para o Anakin Skywalker. Então, queria compartilhar com vocês essa curiosidade que eu tava lendo aqui e realmente achei muito, muito interessante. Valeu, Adriano Ticiano, Irigor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Gomes, Christian Pereira. Vejo vocês na próxima e This is the Way.